Queridos irmãos, eu estou continuando aquele outro vídeo que eu estava falando da grandeza de Deus, né? Então, olha só, no Salmo também, Salmo não, desculpa, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, diz assim: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas. Segundo o seu número, ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Salmo 147, capítulo 147, versículo 4, diz assim: Conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome. Então, amados irmãos, vocês podem ver que Deus, ele é muito grande. Ele é infinitamente grande, né? Porque se você for imaginar o tamanho de Deus, você vê, o universo, ele tem 170 bilhões de galáxias. 170 bilhões de galáxias. Então, você fica imaginando, porque para você chegar perto da galáxia, que é a galáxia depois da nossa galáxia, que é a Via Láctea, chegar na galáxia mais próxima, que é a Andrômeda. Essa galáxia, a Andrômeda, ela está a 2,54 milhões de anos-luz. Se viajássemos para Andrômeda a 300 mil quilômetros, demoraria cerca de 2,54 milhões de anos para chegar lá. Você já imaginou o que é isso? Você, para chegar na galáxia mais próxima da Terra, depois da Via Láctea, que é a nossa, você iria demorar 2,54 milhões de anos para chegar lá. E essa galáxia, ela é a mais próxima. A galáxia mais distante captada pelos telescópios até hoje, a fronteira do universo observável está aproximadamente 13 bilhões de anos-luz. Gente, Deus é grande demais. Porque Deus ainda é maior do que esses 170 bilhões de galáxias que existem no universo. Então, definitivamente o universo é muito grande, mas Deus é maior ainda. Um dos atributos de Deus é a infinitude. Ou seja, Deus é infinito tanto em relação ao tempo como em relação ao espaço. A infinitude de Deus em relação ao tempo é chamada de eternidade. E em relação ao espaço é chamada de imensidade. Então, amados irmãos, muitas vezes a gente fica pensando nos problemas e esquece de pensar no tamanho de Deus. Às vezes você está com um probleminha. Eu chamo de probleminha. Porque diante de Deus, depois de eu falar tudo isso, de todas essas galáxias, esse problema que você tem, por mais grande que seja, ele é um probleminha diante de Deus. Ele não é nada. Deus resolve ele num piscar de olhos. E muitas vezes, muitas pessoas pensam em suicidar por causa de um problema, né? Chegam a suicidar. É uma coisa muito séria. Mas se essa pessoa, antes de suicidar, ela pensasse nessa grandeza de Deus, ela jamais iria se suicidar. Muitas pessoas que entram em depressão, se ela pensasse nessa grandiosidade de Deus, ela jamais iria ficar em depressão. Porque Deus, ele é tão grande, e para você resolver seus problemas, basta você ter fé nesse Deus grande. Se ele criou todas as coisas, o que é para ele
resolver um problema? Ele diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você falar, passa desse dizer um monte, passa daqui para ali, você remove uma montanha. Mas não, ele não está se referindo tanto a uma montanha. A montanha que ele fala é a montanha de problemas que você tem. Então, amados irmãos, vamos pensar mais na grandiosidade de Deus, ter mais fé, e Deus vai resolver todos os nossos problemas, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Um abraço, fica com Deus, e seu dia hoje vai ser cheio de vitórias, viu? Fica com Deus, um abraço.